Aleluia. Vamos então refletir na santa e bendita palavra de Deus, o Evangelho de João. João, aquele que recostava no colo de Jesus, né? Aquele que descansava, o discípulo amado de Jesus, não que os outros não fossem também, mas sempre temos afinidade com alguém, não é verdade? Acontece, não distinção, não acepção, mas sempre temos alguma afinidade. E Jesus tinha uma grande afinidade com João. Né? João capítulo 4, se você pode, vamos ficar de pé essa noite. Cristo. João capítulo 4, versículo 5 em diante, versículo 4 em diante. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fecha parênteses. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha tirar aqui. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. Toda a igreja repita comigo: mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25, encerrando essa leitura, a mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, entre aspas, que se chama Cristo. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, vos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Coloca sua Bíblia no banco,
Vamos orar. Feche os seus olhos, levante suas mãos aos céus. Pai, te rendemos graças nessa noite mais uma vez, ó Deus. Querido Espírito Santo, toma lugar de honra nesse santuário. Pai querido, amarra tudo aquilo que amarra. Meu Deus, tudo aquilo que prende, seja preso em nome de Jesus. Pai amado, todo espírito de confusão, toda inquietação neste lugar, seja banido deste lugar em nome de Jesus. Pai querido, toda ministração contrária, todo espírito, Deus, de Exu Mirim, Deus, demônios, ó Pai, de confusão, Senhor, que tem atuado desde ontem à noite nos ares celestiais, ó Pai. Senhor, amarra agora, nesta hora, sobre este ministério, Deus, e lança por terra, some com eles daqui, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus, passa, Deus, como uma vassoura de fogo neste bairro, Pai. Traz paz sobre este lugar. Entra, Senhor, nos apartamentos, visita nesta hora, Pai. Visita essas famílias, Deus, perturbadas. Visita, Deus amado, estes que se drogaram nesta noite que passou. Meu Deus, esses que se prostituíram, Pai amado, para com uma falsa alegria, uma falsa felicidade, porque daqui a 2, 3 semanas, tudo isso acaba, o pensamento já começa outras competições, ó Pai, mas, ó Deus amado, o teu reino permanece para sempre, a tua palavra não será perdida neste lugar. Tudo que foi ministrado aqui essa noite, venha com a tua graça, Senhor amado, venha com a tua unção, Pai amado, que teu Santo Espírito revele a teu povo nessa noite, Pai. Fale aos nossos corações, querido Deus da minha alma, eterno de Israel, adentra nesses lares aqui representados também, dissipando todo o mal nas nossas casas, ó Pai, nos nossos familiares, filhos, Senhor, cônjuges, nos nossos leitos matrimoniais, nos nossos celeiros, ó Pai. Deus, transforma toda maldição em bênçãos, toda palavra maldita seja quebrada no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. E como Jabes, ó Deus, atentou às orações ao Senhor, Deus abençoa a tua igreja, abençoa a nossa vida aqui nessa noite, Pai. Abençoa os nossos projetos, os planos, os nossos sonhos, os nossos empreendimentos, ó Pai. Deus, todo sonho que o Senhor tem colocado, Deus, no coração dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Deus. Querido Espírito Santo, quebra as cadeias, ó Pai. Quebra todo impedimento nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, e fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, querido Espírito Santo. Fica à vontade, Senhor. É uma honra ter o Senhor em nosso meio, Pai. É uma honra, Pai amado, podemos entrar na tua presença, como está escrito em tua palavra, Deus, o véu se rasgou, nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, Pai amado, pelo corpo ressurreto de Cristo. Deus, nós te rendemos graça e louvor e adoração, Pai. Bendito Espírito Santo, toma os nossos corações, nossa mente, cativa o trono da obediência, Pai, e fale segundo a necessidade de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, vai distribuindo a bênção nessa noite. Libera anjos da parte de Miguel, Senhor. Libera anjos da parte de Gabriel, Senhor amado. Vai trazer revelações, vai trazer bênçãos, vai trazer, Deus amado, presentes para essa igreja nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Você pode assentar dando glória a Deus. Graças a Deus. Em tudo na vida Deus tem um propósito, amém? Em tudo na vida Deus tem um propósito, amém? Você acredita nisso verdadeiramente? Em tudo, nada que Deus faz, meu irmão, é por acaso. Sempre Deus tem algum propósito na sua vida. Tudo Deus tem um propósito. Em tudo. Seja de uma viagem que foi frustrada, seja de um pequeno incidente que acontece, o que for que acontecer, Deus tem um propósito, Deus tem algo para realizar na nossa vida, na minha e na sua vida. E é interessante que a Bíblia nós começamos a ler pelo versículo 5, onde começa a ser, porque era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria, porque Jesus tinha marcado o encontro naquele lugar. Jesus marcou o encontro conosco aqui essa noite. Aquela mulher não sabia qual era o motivo ou com quem ela iria encontrar. Mas nós viemos aqui porque sabemos quem nós íamos encontrar nessa noite. Nós viemos aqui, não foi por acaso, não foi para ver o pastor, porque muito menos você saberia quem ia pregar essa noite.
Ou você veio aqui porque você tinha um encontro marcado com Jesus aqui nessa noite? Amém? Eu tenho aprendido na palavra de Deus que Jesus, ele nunca também despede as pessoas de mãos vazias. Você não sairá daqui com as suas mãos vazias. Amém? Agora a expressão da sua mão, ela tem que partir do seu coração. A expressão da sua mão tem que partir do seu coração. Porque onde estiver o teu coração, também vai estar o seu tesouro. Amém? Nós aprendemos que aqui temos o coração, né? Temos um coração de carne, temos um coração natural, mas o nosso coração espiritual está aqui. Aprendemos que as nossas mãos são os atos, são decisões. Sabemos que o sacerdote levantava a mão direita como sinal de bênção, a mão esquerda como sinal de juízo. Por isso, quando o profeta chegava na casa de alguém e se perguntava: é de paz a sua vinda? Então Deus, ele conhece o quê? O seu pensamento, o seu coração, ele conhece. Esse coração carnal, esse coração natural, é algo que vai passar. Não é verdade? Ele pode estar doente, mas aqui precisa estar sã, para entendermos o propósito de Deus na nossa vida. E aí nós entendemos aqui que Jesus tinha marcado, era necessário, porque Jesus sabia que iria encontrar com uma certa mulher naquele poço em Samaria. E é interessante quando Jesus, ele quer fazer algo na sua vida, irmãos, todos que estão ao redor, ele dá um jeito de tirar de sua presença, de perto de você. Muitas vezes as pessoas falam assim, hoje eu escutei isso, aconteceu comigo, quando aceitamos Jesus, quando recebemos Jesus, quando largamos tudo e começamos a andar na presença do Senhor, a primeira coisa que afasta são os amigos, família, afasta. E às vezes você fica triste por causa disso, você fica muitas vezes confuso por causa disso. Mas é porque Deus, ele tem um particular com cada um de nós. É necessário isso. Quando nós vimos Deus chamando Abraão, depois de 17 anos de uma espera, 17 anos, Andriel, esperando uma promessa de Deus, nasce aquela criança, e agora acredito que mais 12, 14 anos se passaram depois da promessa, o menino já é um rapazinho, e Deus chama Abraão e diz: Abraão, vai até o monte Moriá e oferece o teu filho em holocausto, em sacrifício e holocausto. Quando Abraão chega no pé do monte, ele diz o quê para os funcionários dele, para os servos dele? Ficai aqui embaixo, porque eu e meu filho iremos adorar ao Senhor, e depois voltaremos. Ele foi numa promessa, mas numa certeza de fé. Amém? E é interessante que a gente vê outros relatos na palavra de Deus. Mas voltando aqui para a mulher, ela agora está só. E a Bíblia diz que era hora nona, não é isso? Hora sexta. Mas para você fazer o cálculo como eu faço, você acrescenta mais 9 horas. Se eu confundir. 6 e 9, 15. 15 horas da tarde era o horário desse encontro. Um sol, 6 e 6, 12, perdão, meio-dia, hora nona, 3 horas, hora sexta, perdão, eu que fiz confusão, mas meio-dia, o sol escaldante, estava ali aquela mulher a buscar água. Ela indo para aquele lugar, quem estava ali? Jesus assentado no poço. E ela que automaticamente, ninguém tira água, irmãos, sem um recurso, sem um balde, sem uma corda, sem nada. E quando ela chega para pegar água ali, eu imagino ela lançar o seu cântaro, o seu balde naquele poço, e ela puxa aquilo, Jesus pede água para ela. Jesus estava só ali, porque ele tinha pedido para que os discípulos fossem à cidade buscar comida. Era só ele e ela. E quando ele chega e pede para ela, dá-me água de beber, ela já viu nele que ele não era um dos seus.
Ele já viu nele algo diferente. Ele já viu nele que ele era judeu. Eu não sei qual foi o traço, a Bíblia não fala, mas talvez sotaque, talvez jeito de falar, jeito de expressar. E quantas vezes eu tenho falado assim, que o nosso jeito de falar, o nosso jeito de expressar vai determinar quem nós somos diante do Senhor e diante da sociedade. Amém? Falando em jeito de falar, quando Pedro nega Jesus, ali aquelas mulheres falam assim, mas você é como um deles, você fala como um deles. Eu imagino Pedro falando assim, meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia, mas eu não sou deles. Mas o jeito de falar condenava Pedro, e elas falaram assim, olha, o teu modo de falar te condena. Amém? Vimos Eliseu, vamos passear um pouco na Bíblia, onde aquela mulher sunamita vê aquele homem passando, e ela chama o marido e fala assim, olha, vejo que ali vai um homem, um santo homem de Deus. Então o modo de ele agir, o modo de ele ser, o modo de ele talvez trajasse, o modo de ele comportasse, determinava quem ele é. Meu irmão, nós falamos esse dia sobre escandalizar, mas não é essa área que eu quero entrar. Mas o modo que você anda, o modo que você trata as pessoas, o modo que você relaciona, o modo que você expressa, é o modo que vão ver Cristo em você. Amém? Se nós carregamos a bandeira de Cristo, é esse modo que vai refletir Cristo em nós. É que nós vamos transmitir quem é o Deus que nós servimos. A mulher chega para Jesus e fala assim, olha, mas você, sendo judeu, vem pedir água para mim? Quando a Bíblia aparece em parênteses, como está aqui, porque não é original. Foi a tradução que fizeram colocar. O original, aquele anjo que descia para mover as águas, está em parênteses também. Lá no Betesda, no tanque de Betesda, mas aquilo também não está no original. Mas é para você entender. São complementos que colocam para o entendimento. E está em parênteses, mas os judeus não combinam com os samaritanos. Os judeus adoram só um Deus. Eu estou falando do judeu tradicional, ortodoxo. Adora só o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Jacó. Eles adoram só o Deus Criador, o Eterno. Eles não têm outros deuses, enquanto os samaritanos adoravam muitos deuses. Os samaritanos eram tidos como um povo idólatra da época. Os samaritanos, eles tinham um problema de identidade, e aí, então, o pecado era muito grande entre eles. E aqui agora a mulher diz para ele, mas você sendo judeu, vem conversar comigo que sou mulher samaritana? Pedir água para mim? E Jesus logo fala, olha, se tu souberes quem é que te pede água, você pediria água, e eu te daria água, e você receberia a água da vida. E ela fala assim, mas eu quero receber. Mas antes, é interessante quando ela fala assim, mas você não tem como tirar água, e é o nosso pai Jacó que criou. Olha aí a idolatria. O Evangelho de João diz assim, ninguém chameis pai, a não ser o vosso pai celestial. E ela chamou o poço de pai Jacó. Mais uma idolatria impetrada no coração dela. E ela dizia para Jesus, Jesus falando para ela, olha, se tu souberas quem é que te pede água, você pediria, porque a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aqui começa o que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Meu irmão, o primeiro ponto, Jesus oferecia a água da vida. Ele não oferecia a água do poço. Essa água que a mulher toda vez voltava para ele para tirar água. Eu quero perguntar para você, qual é a água que você tem bebido? Qual é a água que você tem recorrido? Qual é a água que você tem voltado a beber? O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é a água da vida. É a água que o próprio Deus tem para nós, através do seu Espírito Santo. Quando vemos essa palavra aqui, eu imagino aquele que de vez em quando, ele volta nas coisas do passado. Aquele que muitas vezes vai experimentar Deus, seja em um diagnóstico do homem. É aquele que muitas vezes vai olhar se tem o horóscopo, como é que está saindo.
É aquele que muitas vezes ele não sabe se ele quer servir ao Senhor ou aquele que não quer servir ao Senhor. É isso que é voltar ao poço de Jacó. Voltar a beber essa água natural, essa água que o mundo oferece, meu irmão. Ela é passageira e pode trazer danos para você. O que o mundo oferece pode ser algo que pode saciar naquele momento a sua necessidade, pode saciar naquele momento a sua ansiedade, pode saciar naquele momento o seu costume, massagear o seu ego, mas não é água que Deus tem para mim e para você. Não é essa. Quantas vezes precisamos tomar posição com o Senhor? Fala, Deus, eu não vou voltar mais atrás naquele poço. Foi do poço que Deus nos tirou. Foi do poço, meu irmão, e eu não sei qual é o poço que Deus tirou você. Onde que Ele te encontrou? Eu não sei. Onde o Senhor te resgatou? Eu não sei. Mas Deus sabe onde te resgatou. E o seu pensamento fica ainda dúbio. O seu pensamento ainda fica pensando, querendo voltar atrás nas concupiscências da carne. Essa mulher buscava água direto ali, mas a sede dela continuava. E Jesus falava com ela de algo sobrenatural, algo que vem dos céus, algo de Deus. Onde ele falava para ela assim, olha, a água que eu te der nunca mais terá sede. E ela falava das coisas naturais. Mas foi o nosso pai Jacó que furou esse poço. Mas isso aqui é uma religião, isso aqui é uma doutrina que eu aprendi. Eu sempre nasci assim, vou morrer assim, eu aprendi assim, vou ser assim. Enquanto Deus está falando coisas espirituais para nós, nós ainda estamos atentando para as coisas materiais dessa terra. Por isso que tem muito crente que não cresce. Por que uns crescem mais do que o outro? Um desenvolve mais do que o outro. Uns são usados mais por Deus que o outro. Porque Deus não faz acepção de pessoas? Porque Deus ama mais os louros do que os negros? Porque Deus ama mais o brasileiro do que o americano? Ama mais o português do que o americano? Não. Deus usa quem, meu irmão, larga as coisas de trás, abandona as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Porque enquanto tivermos, meu irmão, carregando soberba, vaidade, dogmas, doutrinas humanitárias, nós vamos entrar numa área complicada. Complicada. Eu não sei onde eu vi esses dias que eu passei, e eu vi uma igreja cristã da cientologia. Só vão pelos lados dos átomos, prótons, elétrons e mais algumas coisas, para acreditar em Deus. Mas é bom quando nós acreditamos em Deus, sem vê-lo e sabendo que Ele está aqui neste lugar. É bom acreditarmos em Deus pela fé. É bom acreditarmos em Deus pelas promessas dele lá na cruz do Calvário. Ou até melhor falando, lá em Gênesis 3,15. Porque o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Foi lá em Gênesis 3,15. Consumado na cruz do Calvário. Amém? Às vezes nós arrumamos subterfúgios para não fazer o que Deus quer que nós façamos. Arrumamos subterfúgios simplesmente para dar cara para o pastor ver, mas Deus conhece as tuas obras. Deus conhece o teu jeito de falar. Deus conhece o teu caminhar. Então, meu irmão, não fique esperando o milagre de Deus se você não conquista o coração dele. E eu não acredito em uma pessoa ter um encontro com o Senhor, como foi ministrado aqui pelo pastor Marol na abertura do culto em Hebreus, ter uma experiência com o Senhor e viver bebendo água do poço da vida. Porque aquele que experimenta a água da vida, não do poço da vida que eu digo, não a água que vem do Senhor, mas do mundo. Aquele que experimenta a água da vida, ele não quer beber mais da água do mundo, irmãos, porque ela sabe que é contaminada. Ela sabe que é contaminada. Amém? Não há concordância, como diz Paulo aos Coríntios capítulo 6. Não há concordância entre demônios e Jesus Cristo. Não há concordância entre o crente fiel a Deus e um que não conhece a Deus. Sociedade, casamento. O dia que der certo isto, contradizendo a palavra de Deus, eu sou o primeiro a parar de pregar a palavra de Deus. Eu não sou hipócrita. Mas não dá.
Azeite e água não se misturam. Azeite e água não se misturam. Amém? Eu tive a oportunidade de ir em Manaus certa feita, e ali eu fui no porto para ver aquela beleza de Rio Amazonas, de Rio Negro. Ali é o Rio Negro que passava ali, e de repente eu vi aquele Rio Negro, e lá no adiante os Solimões. E eles andam juntos e não se misturam até determinado tempo. Então você vê um rio escuro, um rio marronzado, e eles vão andando assim, não misturam. Depois de alguns quilômetros, eles se fundem e viram o Rio Amazonas. Então o que eu quero ver com isso? Se nós conhecemos a verdade, se nós conhecemos Cristo, se nós recebemos a bênção dele, e se nós não vigiarmos, meu irmão, e começar a andar com o que o mundo oferece, mais cedo ou mais tarde vamos fundir com o mundo. Hein? Amém ou não? Não é isso que a palavra do Senhor diz? As más companhias corrompem os bons princípios. E nunca vamos ter uma vida plena. Porque salvação, meu irmão, quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, você recebe a salvação. Mas a teoria calvinista, para mim, não tem muito efeito. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a Bíblia diz que nós devemos guardar o que nós temos para que ninguém roube a nossa coroa. Então não é só aceitar Jesus e ser crente, não. Tem que aceitar Jesus e andar nos caminhos dele, obedecer os seus mandamentos e comer o melhor dessa terra. Amém ou não? Aceitar Jesus, vir à igreja, participar da ceia, vale, é salvo, está andando nos caminhos do Senhor, mas o que Deus tem é muito mais do que salvação. Deus tem vida plena para nós. O que é isso, pastor? É uma vida de santificação que traz a libertação. Tem muito crente louvando a Deus que precisa de libertação. Dá glória a Deus, aleluia. Muitas vezes está cantando e tocando, mas não tem libertação. Está tomando um vinhozinho em casa, está fazendo isso, um champanhe espumante, agora saiu a brama sem álcool, vai beber. Crente, se é lavado pelo sangue ou não é? Você não precisa satisfazer a concupiscência da carne, você não precisa. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E vou te falar, melhor temer a Deus que mata a alma e leva para o céu, ou também pode levar para o inferno. Porque o diabo na vida de crente não tem poder nenhum. Mas Deus tem. Aquele que veio como cordeiro, virá como leão. Jesus tinha duas naturezas, humana e divina, cordeiro e leão, advogado e juiz. Amém ou não? Oh! Aleluia! E é interessante, Jesus ele não vem para cutucar feridas, Jesus vem para libertar. O homem muitas vezes cutuca a ferida, o homem muitas vezes toca na ferida, não é verdade? O homem muitas vezes faz isso. Jesus ele veio para quê? Para libertar, para curar, para transformar. Quando eu imagino que os olhos dela se abrem, ela fala: Senhor, eu quero beber dessa água. Aí ele falou: já que você quer, vai e traz seu marido. Porque a bênção começa, meu irmão, é dentro de casa. É dentro de casa. Nós como pais temos que disciplinar os nossos filhos. Nós como pai temos que ensinar os nossos filhos. Nós como pai temos que criar limites para os nossos filhos. Eu agora aprendi uma palavra que é muito jóia. O problema é seu. Eu nunca falei isso para ninguém, como eu pensei em falar agora? Não por falta de educação. Não, não é isso. Mas é porque às vezes um cria um problema e quer que eu resolva. Principalmente na nossa casa. Resolva, para crescer. Para crescimento. Para criar fortalezas. Para criar experiências. Amém ou não, igreja? Você faz promessa para o seu pai pagar? Hein? Você faz promessa para o seu filho pagar? Não. Cada um dará conta do seu. Quando é criança,
adolescente e tal, tem que ensinar, tem que trazer a rédea curta mesmo. É verdade. Né? Amém ou não? E é interessante uma coisa. Ela, quando entende, Jesus fala, vai, traz seu marido. E ela diz o quê? E Jesus diz o quê? Uma coisa certa você falou. Pois o que você tem não é o teu marido. Já tiveste 5. E o que você tem, o que você mora com ele não é teu marido. É interessante, irmãos. Eu fico lendo essa mensagem. E tem muita coisa que nós podemos trazer para essa mensagem. Para o nosso dia. Para a interpretação do nosso dia. Eu imagino que muitas vezes a pessoa está precisando, sabe de quê? Libertação. Está achando que vai esconder o problema dela atrás de um médico, atrás do marido, atrás do esposo, do tempo, tá. E não é. Eu vejo que essa mulher não precisava de marido, precisava de pai. É ou não é? Ela tinha um problema de cura interior. Ela não precisava de um homem para ser esposo, para dormir, ter uma vida matrimonial. Ela precisava de um pai. Por isso que ela trocou tanto de marido, irmãos. Eu não sei qual é o momento que Deus quer tratar na sua vida, curar a sua vida, sarar a tua vida. Mas é importante que nós determinemos, meu irmão, a bênção sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Amém? Às vezes ficamos choramingando, às vezes ficamos reclamando demais das coisas, mas não queremos atentar para o que Deus está falando. Para o que Deus quer tratar na nossa vida. E Jesus quando diz, olha, vai, diz para ela, vai, busca o teu marido. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. E ele falou assim, uma coisa certa você disse. Você falou a verdade aqui agora. Porque você já teve 5 maridos, e o que você tem não é o teu marido. E ela falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela pergunta para o Senhor, olha, vocês, os judeus, aqui no versículo 19 ela fala, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, é o Monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus disse, mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não falou assim, olha, pela lei, você será condenada hoje, mulher. Pela lei, você é um adúltero. Pela lei, você não vale nada para a sociedade. De repente, ela vinha buscar água meio-dia, foi para sair fora das outras mulheres que iam naquele lugar mais cedo. Vocês sabiam disso? Outro detalhe que me lembra o Espírito Santo. Então ela ia no horário de meio-dia, o sol escaldante de Samaria, do deserto ali, ela ia justamente para não encontrar com a sociedade. E Jesus disse para ela, minha filha, eu digo eu, não o Senhor, eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar, eu vim para te abençoar. Eu marquei o encontro, eu saí fora do meu trajeto, de onde nós íamos, dispensei a minha comitiva para estar eu e você aqui. E ela perguntou, Senhor, os nossos pais dizem que é nesse monte devemos adorar a Deus, mas vocês dizem que é em Jerusalém. No passado, o povo de Israel, onde estivesse, erguia os seus olhos para Jerusalém. Se fosse a tenda, erguia os seus olhos para a tenda, e ali orava ao Senhor, como Daniel fazia 3 vezes ao dia. E Jesus diz, olha, nem é neste monte, nem em Gerizim, e nem em Jerusalém que se deve adorar o Senhor, mas deve adorar o Senhor onde você estiver. É por aí que está falando. Seja você tomando banho, seja você pendurado no ônibus, seja você, não do lado de fora, do lado de dentro, seja você no trânsito, ao invés de ficar reclamando, brigando, discutindo. Quantas vezes eu me pego fazendo isso? Sozinho reclamando do trânsito, sozinho. Aí eu ponho o louvor e começo a louvar. Amém? Tem gente que pensa assim, pastor, mas tomando banho não pode, eu vou estar nu, Deus não gosta da nudez, meu irmão. Se Jesus voltar, você tomando banho, você vai subir, porque não é esse corpo mortal que vai apresentar diante do Senhor, mas é um corpo glorificado, lavado pelo sangue, transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus fala, Juliana, que não é neste lugar, não é dentro da igreja, e muitos adoram só dentro da igreja.
Mas é lá na escola, dando testemunho de vida. É no trabalho, dando testemunho de vida. O seu jeito de viver, meu irmão, vai denunciar quem você é. Vemos a história de um general, o homem tinha poder de mandar matar cidades inteiras. E aquele general chamado Naamã, ele ouve da sua doméstica, da sua secretária, da sua empregada doméstica ali, ele ouve que havia um profeta em Israel. Se ela não tivesse credibilidade, você acha que ele ia dar ouvido para ela? Se ela não fosse uma mulher que responsável pelo seu trabalho, que desse exemplo de cristã, vamos falar assim, mas de mulher temente a Deus naquela época, ele ia dar credibilidade? Não, porque Deus não usa vaso rachado, irmãos. Deus usa vaso adornado pelo Espírito dele. Deus usa vaso adornado. E para chegar ao adorno de Deus, o vaso tem que ser amassado. Muitas vezes tem que ser quebrado. E vaso quebrado não se joga fora, se restaura. Se restaura. Depois de restaurado, ele é levado para o fogo, para tomar consistência aquele barro. O fogo são as provas que Deus deixa nos passar. Muitas vezes Deus coloca em nosso caminho os Golias. Muitas vezes Deus coloca em nosso caminho, meu irmão, os amalequitas. Muitas vezes Deus permite os inimigos levantarem contra a nossa vida. Mas sabe para quê? É para a glória dele manifestar na nossa vida. Porque senão ninguém vai conhecer Jesus na tua vida, irmão. Às vezes é difícil. Tem que fazer as coisas na surdina, como dizia meu pai. Tem que fazer as coisas na calada da noite. Nicodemo sai à noite, sacerdote do templo. Nicodemo sai, ó. Eu imagino que até vestiu outra roupa. Para encontrar com quem? Com Jesus. Jesus abençoa Nicodemos. Nicodemos vira crente. Hein? Amém ou não, igreja? A gente vê essa mulher, ela tem esse encontro, o Senhor diz para minha filha, precisa ser adorador do Senhor. Eu imagino que ela é tocada. E ela diz, Senhor, eu sei que o Messias está chegando por aí. Já ouvimos falar nisso através dos profetas. E ele disse, eu sou, oh glória. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou a tua cura. Eu sou o teu respirar. Eu sou o teu andar. Eu sou o teu paladar. Eu sou o teu olfato. Eu sou os sentidos da tua vida. Aleluia. Deus é bom? É. E chama ele de maravilhoso. Príncipe da paz. Aleluia. Deus forte, maravilha, Emanuel, Deus conosco, Ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o fogo de Deus está caindo nesse lugar, os demônios estão batendo em retirada, meu irmão. Você está aqui para ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Onde há fogo de Deus, os demônios caem por terra. Não tem lugar na tua vida, não tem lugar no teu caminho. Amém? Ter libertação, ter vida plena com o Senhor, meu irmão, é viver debaixo da graça do Senhor. Não é viver debaixo de maldição, não é viver debaixo de críticas, não é viver debaixo de dogmas, de usos e costumes. E, meu irmão, é andar debaixo da dispensação da graça de Deus. Amém? É você poder ir e vir, saber que já não há acusação contra a tua vida, saber que o preço foi pago naquela cruz do Calvário. O preço foi pago naquela cruz do Calvário. E quando Jesus diz para ela que se deve adorar em espírito e em verdade, sinceridade de coração, sinceridade de alma e com o nosso entendimento. Amém? Não adianta orarmos a Deus, louvarmos a Deus como algo copiativo, como algo repetitivo. Quantas vezes muitos aqui já adoraram a Deus repetindo algumas orações, né? Repetia, talvez 5 vezes, 10 vezes, não é verdade? Mas não, meu irmão,
É a expressão que sai da sua alma ao Senhor. É a expressão que sai do seu entendimento a Deus. Aquele que fala em línguas não fala ao homem, mas fala a Deus. Mas orai em línguas e orai com o entendimento, diz a palavra do Senhor. Você pode orar em línguas, não por orar em línguas porque está copiando alguém, mas você pode orar em línguas porque você é batizado com o Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar em línguas e o seu entendimento fala aos céus. Porque o seu entendimento, o diabo não escuta. Onisciente, só o nosso Deus poderoso. Aleluia. E ele diz para a mulher acredita que ele era eu sou. A Bíblia diz que ela largou o seu cântaro, ela largou a sua corda. Meu irmão, nós temos que largar os amuletos que a vida nos impõe. Vocês estão entendendo? Ela tirava a água com o cântaro, com a corda, descia ali. Muitas pessoas não sabem o que estou falando aqui, mas você pode imaginar. E eu sei porque eu já fiz muitas vezes isso. Lá na Bica, lá em Pernambuco, lá no interiorzão, eu sei. Eu fiz foi no Glória aqui mesmo, pertinho aqui. Mas está entendendo? Você está imaginando a cena? Quando ela tem aquele encontro, o que ela faz? Ela larga tudo ali e foi o quê? Depois você continua lendo o resto dos versículos. Ela foi à cidade anunciar que havia o profeta, o Messias do Senhor estava ali. Irmão, não tem como nós termos encontro com o Senhor, você ter encontro com Jesus e continuar carregando as mesmas mazelas do passado. Amém? 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 Hein? A Bíblia diz que nós devemos deixar para trás as coisas velhas. Não é isso que a Bíblia fala? Eis que tudo se fez. As coisas velhas se. Não é mesmo? Amém? Que Jesus diz, não se põe remendo novo em panos velhos. Não se põe remendo em odres não, em panos velhos. E não se põe vinho novo em odres velhos. Amém? Porque vai se romper. Amém? Converte, todo bonitão, aceitou Jesus, maravilha de Deus. Nós vem chorando aqui para frente, Senhor Jesus. Oh, glória! Levantou a mão, virou, conheceu uma família nova, oh, aleluia, tal. Na semana seguinte vem as dúvidas, será que é isso mesmo? Na semana seguinte vem as dúvidas, será que eu batizo? Eu não vou batizar não, eu vou ficar lá e tal. Será que tal? Aí começa o quê? Olha o fardo antigo, ó. Para lá e para cá, o tempo todo. Carregando a mesma coisa. Teve um encontro, mas não abriu mão dos costumes. Deus chama Moisés e falou, Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Ele falou assim, uma vara. Deus fala com Moisés, joga no chão. Serpente. Pega pelo rabo. Eu imagino a cena, porque eu ia pensar duas vezes, né? Então, é normal. Deus mandando. Aí virou o quê? Encaixou. Virou uma. Está encaixado. Depois encaixa com o Senhor. Virou o quê? Uma vara novamente. Não, virou um cajado. Sabe o que ele diz? Estou te dando coisas novas, Moisés, para você abrir um mar. Você não está entendendo agora, mas depois você vai precisar dele, Moisés. Tem coisas que nós não estamos entendendo hoje, mas vamos precisar amanhã, igreja. O Senhor disse para Moisés, Moisés sobe para o monte. Descalça tuas sandálias, Moisés. Porque o lugar onde tu estás é terra santa. Ele queria dizer assim, olha, larga os teus costumes lá embaixo. Sandália é costumes, é caminhada. Larga os teus costumes lá embaixo, Moisés. Deixa os teus costumes e vem cá que eu vou te dar coisa nova. O nosso Deus, igreja, é Deus de novidade. O nosso Deus é Deus de novidade. Deus não quer que você seja aquele que está com o pé no mundo, outro pé na igreja. Para não escandalizar.
é melhor que você vá para o mundo. É melhor que você vá para o mundo. Mas Deus quer que você tome posição com Ele. Sabe por quê? Não é o seu parente, não é o dinheiro, não é o patrão, não é mulher, não é filho, nem ninguém que vai levar você para o céu. Mas é o próprio Deus que vai levar você para o céu. E a decisão é individual. Individual. Eu falo muito que nós não conseguimos levar um animal para beber água. Forçar a beber água. Nós podemos levá-lo até a lagoa. Mas se beber água, a decisão é dele. Verdade ou não é? Vai forçar um burro a beber água. Ele te dá um coice, moço. Tranquilo, é fatal. Então não podemos. Ah, não vou continuar na igreja, não. O problema é seu. Mas se você continuar, o problema é nosso. Amém ou não? Se sair, o problema é de quem saiu. Mas se ficar, o problema é nosso. Não está orando, vão estar clamando a Deus. Porque se está difícil a presença dele, meu irmão, o sol está escaldante, mas a nuvem vai vir ainda. A nuvem vai vir. O refrigério vai vir. E é por isso que nós temos tentado pregar o Evangelho nesse tempo que nós estamos aqui de pé. E nada se consegue dormindo. Nada se consegue, meu irmão, sem esforço nessa vida. Nada. Quando nós olhamos hoje grandes renomes do Evangelho, grandes nomes na mídia, eles não começaram ontem não, irmãos. Destocaram, foi muitos e muitos anos à nossa frente. Então, anos-luz à nossa frente. Mas estamos aqui também hoje, semeando mais um pouco da palavra. Amém? E eu creio que Deus está fazendo algo tremendo na minha e na sua vida. Encontrar com o Senhor é ser testemunha dEle. Ter encontro com Deus é anunciar que Ele está presente. É glorificar o nome dEle. É você convidar para estar na igreja. Vamos vir visitar a igreja conosco, vai lá. Na Shekinah. Não importa quem vai pregar é o Espírito Santo para a pessoa que você convidar. Ah, não, o pastor grita muito, o outro grita menos, o outro grita muito, tal a missionária grita, o pastor grita, o pastor Davi grita demais. Meu irmão, o pastor Robson grita, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Cada um tem um jeito, quero dizer isso, cada um tem umas particularidades. Mas o seu convidado, meu irmão, vai ser recebido pelo Espírito Santo. Ele vai ser recebido pelo próprio Jesus. Você acredita nisso? Ele trouxe você aqui essa noite. Ele trouxe você aqui essa noite. Eu imagino que essa mulher nunca mais foi a mesma. Né? E ela já saiu dali evangelizando. Ela foi anunciar o reino de Deus estava próximo. Muito próximo. E o reino de Deus está em nós hoje. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Graças a Deus. Pode louvar o Senhor com as palmas.